Você que já, seja à frente da câmera ou atrás da câmera, né, já participou de tantos episódios aí de podcast, explica pra mim por que que esse formato, essa mídia fascina tanto as pessoas. Bom, primeiro porque, isto vem de alguém que tirou um curso de jornalismo. Não é um programa de rádio, não tem que ser um formato que já existe, não tem que ser um formato específico com hora específica, porque depois tens que meter a música, tens que meter o bloco publicitário. Ah, Podes utilizar muito um formato que se adapta a ti, por exemplo, imaginemos, se adoras, se és daquelas pessoas que fala sozinha, não precisa de ninguém, ter um formato, por exemplo, live com pessoas, por exemplo, este formato aqui, não é? Em que tu interages com as pessoas, é espetacular. Mas, por exemplo, não tens que escolher um formato de entrevista se não é aquilo que gostas. Por exemplo, se ficas super nervoso, se calhar ainda te sentes um bocadinho, hum, sei lá, bastante overwhelmed quando estás com um monte de tarefas que não consegues fazer tudo ao mesmo tempo e precisas de ter o teu tempo. É a liberdade de escolha do formato, do tempo, por exemplo, os meus episódios não duram o mesmo tempo. Tenho episódios Uhum. em que eu própria faço episódios solo de 8 minutos, outras vezes são 20 minutos. Tenho entrevistas que a minha entrevista acho que a mais longa durou 40 minutos e, em princípio, uma pessoa não deve ir para além dos 35, 36, porque depois os números em termos de do tempo que as pessoas ouvem começa a diminuir muito. Portanto, ter à volta daqueles 22 minutos é o ideal. Mas às vezes há pessoas que lançam episódios a cada 3 meses, que são 3 horas de duração, e têm uma audiência tremenda. Portanto, quem é que está a apresentar? Qual é a forma de tu apresentares o conteúdo? Como é que tu preferes apresentar esse conteúdo? Qual é o formato? É ao vivo? É gravado? Hum, é só áudio? É vídeo e áudio? Como é que preferes fazer? E depois também o tipo de conteúdo que queres falar, qual é a melhor forma de o desenvolver? Há assuntos que ok, chegou aos 8 minutos e se calhar eu vou à edição e ainda tiro tipo 3 minutos, porque eu gosto que as coisas sejam bastante concisas, apesar de eu normalmente quando estou a falar vai para todo lado. Mas penso que quando as pessoas estão a falar, quero que realmente o tempo delas seja que valha a pena, não é? Que estejam a desfrutar do tempo e que seja uma coisa bastante sucinta. Portanto, pode ser aquilo que tu quiseres, o formato que se adapta melhor a ti e ao tipo de projeto que tens e que queres executar, não é? Porque estar Uhum. a dizer, ok, imaginemos, eu normalmente aconselho a quem está a pensar lançar um podcast que faça o que é chamado o brain dumping, que é basicamente pegares em todas as ideias e pô-las no papel. Pegares numa ideia de podcast e pensar quantas ideias é que eu posso criar associadas a este um tópico. Oh meu Deus, já estou aqui a mostrar línguas. E portanto, se estás a olhar para um conteúdo que não consegues dizer, ok, falo disto 30 episódios, falo disto 10 episódios. Se calhar, se é só 10 episódios, se calhar tem que ser uma season e não tem que ser um episódio todas as semanas. Portanto, a liberdade é incrível e as pessoas adoram isso porque basicamente pegas numa ideia, pegas num conceito e alguém fez alguma coisa que em rádio se calhar nunca funcionaria, mas na internet há gostos para tudo. Portanto, é um bocado por aí. Sim, sim. Você falou um negócio interessante aqui em relação a formatos, né? Porque lá no Brasil, o formato que aqui no Estados Unidos o Joe Rogan fez, né? Ele foi feito pelo Flow, que é um dos maiores podcasts no Brasil, e depois vários podcasts seguiram aquele formato, que é o formato de mesa, né? Então você tem um mesa com entrevista, então esse formato ele é quase sinônimo de podcast no Brasil. E você falou um negócio assim, que aqui que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos e no Brasil eu não vejo, que é o solo podcast, né? Então, uma coisa que parece tão óbvia de acontecer, né? Ou seja, você tem um conteúdo para passar, onde o áudio é o principal, e você vai ali e fala. E assim, e no Brasil, isso não é muito associado a podcast. Engraçado isso, né? Essa Olha, diferença cultural. vou explicar porquê. Basicamente, eu já trabalho em podcast desde 2008 e aqui nos Estados Unidos eu trabalhava nos estúdios antes de ter lançado o Podcast Space como empresa em 2020, 2 anos antes.
E basicamente eu tinha que era um esforço, todos os clientes com quem eu sugeri: "Ok, se quiseres aumentar a qualidade do tempo que passas com o ouvinte, o quality time, vá, a intimidade que tu tens com o ouvinte, tens que desenvolver um podcast que tenha solos. Ou se queres criar aquela ideia de que a pessoa realmente tem muitos conhecimentos, tem que ser um solo, porque quando as pessoas pensam em entrevista, o modelo é, o enfoque está no convidado, certo? A não ser que Uhum. sejas daquelas pessoas que falam muito. Um, e portanto, o conceito é realmente o holofote está em nós. E eu lembro-me perfeitamente quando em 2018 e em 2017 eu estava a tentar convencer as pessoas a criarem este conceito e já havia muita resistência. Portanto, eu acho que o que vai acontecer, portanto, e hoje vemos, porque realmente já passou algum tempo, principalmente por causa da pandemia, que eu acho que isto acelerou muito a pandemia, que eu hoje em dia, quando estou a falar com clientes e a falar em consultoria, não tenho basicamente nenhum pushback, não há quase hesitação nenhuma quando eu digo: "Ok, temos que fazer um solo". Portanto, Uhum. acho que vai acontecer em termos de percurso, o Brasil e o resto do mundo vai eventualmente, começar a fazê-los, demora tempo, porque realmente é de género: "Ai, o foco é em mim", mas eu não quero, aquela batalha interna, sabes? Que: Uhum. eu quero aparecer, mas eu não que", mas isto tudo, digamos que quando estamos a dividir o ecrã, vá, o microfone com outra pessoa, hum, sentimos que vale mais a pena para o ouvinte, o que é um erro, não é? Quer dizer, as pessoas vêm porque gostam de nós ou gostam do conteúdo, as pessoas vêm ou para ser distraídas, para se distraírem, ou para serem educadas num assunto, ou para serem inspiradas. E portanto é muito mais fácil uma pessoa olhar para esses três elementos e pensar: se eu estou com outra pessoa, eles vêm porque tiramos sempre aquela ideia de que, porque a outra pessoa também vale a pena, não é? Quer dizer, temos aquela facilidade de dizer: Uhum. sim, o meu convidado é incrível", apesar de sabermos que o podcast é nosso. Portanto, há um bocadinho uma reformulação deste conceito que temos que interiorizar, que é: nós valemos por aquilo que valemos e já sabemos e temos muito conhecimento, mas isto demora um bocadinho a encaixar, a cair a ficha e uma pessoa dizer assim: "Sim, as pessoas vêm por minha causa, porque eu tenho algo de valor". É difícil. Você mexeu comigo agora aí, porque você me fez entender uma coisa que é, realmente, quando a gente tá conversando aqui, né, então eu tô falando com você, você comigo, a gente tá no holofote, né, e a audiência tá de fora assistindo essa conversa. A gente, é claro, quando a gente tá ao vivo, a gente possibilita ele entrar um pouquinho, né, mas enfim, mas o holofote tá aqui, né. E quando você tá sozinho num podcast, realmente o entendimento é, se eu tô falando com quem? Com a audiência. A Uhum. audiência ela é a parte, relevante, uma parte grande dentro daquela conversa, né. Então você já me causou um problema aqui, eu vou ter que criar uma outra linha editorial agora aqui, onde eu vou falar solo, né, onde eu vou estar solo aqui, passando um conteúdo aí. Então realmente acho que isso faz todo sentido o que você está falando, né.